Vamos conversar aqui sobre querigma. Que tema, não é mesmo? Já rendeu bastante coisa. A primeira semana, a gente conversou na semana passada sobre os 7 primeiros dias, todos eles ali em torno daquele grande evento, né? O evento missionário do século XX, o evento missionário mais noticiado da história. Nunca se falou tanto sobre um acontecimento missionário. Não é o mais importante no sentido da importância em si, né? Porque todos os dias, inclusive recentemente, um casal de irmãozinhos novos, missionários, estavam trabalhando no Haiti, foram brutalmente assassinados. Hoje mesmo, isso está acontecendo no mundo. Quantidade de informações que a gente recebe, né, de portas abertas, aquele ministério tão precioso, aqueles irmãos que cobrem, fazem essa cobertura e dão esse apoio à igreja perseguida no mundo todo. Né? Todos os dias a gente fica sabendo de eventos assim, tristes, onde proclamadores do evangelho, né, irmãos que estão proclamando o evangelho em lugares hostis ao evangelho. Muitas histórias tristes que a gente ouve. Agora, o evento que aconteceu lá em 1956, no dia 8 de janeiro, ele é importante por uma série de fatores ali que juntos mostraram o poder da proclamação do Evangelho. Então, a primeira semana tratou disso, né? Tratou desse grande evento, da natureza da proclamação. Jesus avisou que seria assim, e Paulo fala sobre essa questão de como o poder de Deus se especializou em mostrar a sua grandeza na nossa fraqueza. Usando a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E isso é muito bonito, não é mesmo? Saber que Deus está mais interessado, essa é uma frase da semana passada, Deus está mais interessado na sua fraqueza. Deus está mais interessado nas suas incapacidades, nas suas limitações. E nem tanto nas suas qualidades. Deus me escolheu porque eu tenho uma voz tão bonita. Não, a voz só precisa ser alta e clara, alta e clara. Você só precisa falar com clareza daquilo que ele fez, daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele vai fazer. Não é mesmo, gente? Então, no dia 8 aqui, o texto de 1 Coríntios, conversar aqui rapidinho, trazer um ponto aqui sobre cada um dos dias. No dia 8, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A loucura da pregação. A proclamação do Evangelho, irmãos, não é apenas um conjunto de palavras ou apenas um discurso bem elaborado. É a boa nova de Deus, em sua infinita misericórdia, que entrou na história humana por meio de Jesus Cristo. Ele viveu, morreu e ressuscitou, trazendo a salvação a todos aqueles que creem. Salvação a todos os que creem. Agradou a Deus, Deus se agradou, Deus achou o máximo salvar aqueles que creem por meio da proclamação. É assim, né? Então, por meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a fé acontece no interior de uma pessoa comum como eu e você. E essa pessoa comum como eu e você começa a perceber dentro de si a fé verdadeira, a fé salvífica, a fé que de uma vez por todas nos salva, nos redime. Não é mesmo, gente? Então, a fé vem pelo ouvir. O ouvir é consequência da pregação. E a pregação é consequência do envio. Não é? Essa é a lógica. Essa é a lógica da pregação, uma sequência maravilhosa. E assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você. Esse é o plano, irmãos. O que é importante a gente guardar aqui do dia 8, entre tantas outras coisas, está muito rica essa meditação do dia 8, que começa aqui com 1 Coríntios 1, 21, é a sabedoria de Deus. Paulo, ele fala sobre isso aqui em Coríntios, contrapondo as expectativas humanas que sempre querem recorrer aos argumentos, né? O homem que se diz inteligente, a nossa geração que se diz tão inteligente, que está em busca sempre daqueles argumentos infalíveis. Aí a gente fica aí atrás desses argumentos. Paulo falou, olha, se você quiser o argumento infalível, você nunca vai encontrar. Quanto mais eu leio sobre a fé cristã, quanto mais contato eu tenho com a verdade bíblica, mais maravilhado eu fico. Como é maravilhosa, não é mesmo? Como é inteligente,
Como é inteligente a proposta de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas, irmãos, é importante a gente entender que Deus quis humilhar a nossa inteligência, Ele quis mexer com o nosso orgulho, porque Ele decidiu salvar os que creem por meio da pregação. Deus colocou tudo na pregação. É por isso que Jesus, lá em Mateus 28, envia os discípulos. Agora é isso. Depois de tudo aquilo que eu fiz, eu estou indo para a eternidade celestial, mas eu vou enviar vocês, e vocês vão fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus envia os discípulos como proclamadores. Quem crer e for batizado será salvo. Então, Deus colocou tudo nisso, irmãos. Imagina só como é importante você entender que Deus vai salvar o mundo por meio da pregação, da proclamação. Assim como aconteceu com você, vai continuar acontecendo. Então, é por isso que você precisa entender que você agora, arauto do Senhor, arauto do Rei, precisa seguir adiante com a sua parte, algo que cabe a você. Como o apóstolo Paulo falou também, Deus decidiu usar a sua voz, Deus decidiu usar a sua proclamação para salvar o mundo, para reconciliar o mundo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, reconciliar o mundo por meio da sua proclamação. Então, a gente precisa entender isso, né? Precisamos proclamar, irmãos. Não é essa história fantástica, né? Tudo na vida de Jesus foi programado, pensado, antes anunciado pelos profetas, tudo certinho. Essa grande história da vitória do rei e da vinda do reino, é disso que a gente precisa falar para todo mundo, irmãos. O dia 9 começa aqui com essa declaração tão importante, tá lá na primeira epístola de Pedro 2:9, é um versículo muito conhecido. Vocês são geração eleita, em primeiro lugar, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho, a proclamação, oferece tudo que a gente precisa para a construção da nossa identidade. Isso é importante. Pedro descreve aqui o que é uma pessoa que crê em Jesus, o que são os crentes em Jesus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Mas não é só isso, né? Ele fala de identidade, mas ele fala de propósito. Uma vez que a gente sabe quem nós somos, agora a gente precisa proclamar a verdade. Não é mesmo? Como esse povo escolhido, o objetivo é a proclamação. No final é a proclamação. Para anunciarmos. Nós somos chamados, em primeiro lugar, para ser. Então tem a ver com a gente entender direitinho a nossa identidade. Isso é maravilhoso. Como é bom saber que quem oferece tudo o que eu preciso para a construção da minha identidade é aquilo que Deus fez por mim. Não é mesmo? Eu não tenho que sair por aí como as pessoas do nosso tempo, da nossa era, doidos para construir a sua própria identidade, né? Pessoas perdidas aí. Não, eu já tenho. Jesus conquistou para mim. E aquilo que Jesus conquistou para mim é algo grandioso demais. Não é mesmo? Então, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Imagina, é a gente que faz essa intermediação entre Deus e a nossa era, Deus e a nossa geração, Deus e a nossa cultura, Deus e a nossa cidade. Somos sacerdócio real, somos os sacerdotes, somos aquelas figuras intermediárias entre Deus e as pessoas da nossa geração, entre Deus e a nossa cultura. Isso é maravilhoso. Nós somos nação santa, chamados para viver de uma forma única, irmãos. E nós somos propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de proclamarmos. Deus te separou para que você seja um proclamador, uma proclamadora. Você foi chamado para ser e você foi vocacionado para proclamar. É disso que trata aqui a meditação do dia
do dia 9. Depois a gente vai para o dia 10. Começa com a declaração de Pedro e João, né, lá em Atos. Aquele episódio que marca ali a grande transição da igreja, né, depois dos acontecimentos ali de Atos capítulo 2. Pedro e João, então, eles enfrentam as autoridades judaicas. E depois de serem ameaçados, terrivelmente ameaçados, as autoridades prometem punições terríveis para eles, se eles não parassem de falar de Jesus. Parem de falar de Jesus. E eles vão dizer, não, a gente não vai parar. E a gente conversa aqui no dia 10 sobre isso. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João, eles são categóricos ali. Que o grande diferencial aqui, que a gente vai colher do dia 10, é que a gente precisa dessa coragem, a gente precisa dessa ousadia. Inclusive é assim que Pedro e João, eles voltando para encontrar os irmãos da igreja, e quando eles oram, né, de novo, aquela oração, a casa treme de novo, aquele lugar, mas o que eles pedem é ousadia, Senhor. Entenda, né? Pedro não pediu um mundo tranquilo para proclamar. Isso é tão importante a gente entender. Né? Pedro não pediu condições ideais para que houvesse a possibilidade da proclamação. Pedro não pediu assim, Senhor, que a gente não tenha problema nenhum ao proclamar. Pedro pediu ousadia, irmãos. Senhor, dá-nos ousadia. E confirma, né? Na medida em que, com sinais e prodígios, a proclamação mostra que o Senhor é o Rei dos Reis. Na medida que a gente proclamar a tua vitória, na medida que a gente proclamar aos quatro cantos, em todos os lugares, a todas as pessoas, na medida que nós anunciarmos a vitória do Rei, na medida que nós anunciarmos a vinda do Reino Celestial, confirma a nossa proclamação, com sinais, com maravilhas, com prodígios. E Senhor, dá-nos ousadia para proclamar, dá-nos coragem. Nós vamos fazer isso com coragem, nós vamos proclamar com coragem. É o que a gente precisa, irmãos. Muitas vezes a gente fica imaginando aí que a nossa luta política é mais importante, que a igreja ela deve se preocupar, não que a gente não deva fazer nada, não é isso que eu estou falando, mas o foco principal, irmãos, o nosso foco principal tem que ser na proclamação, né? Os reformadores, eles falaram sobre isso, como a gente precisa entender essa lição. Aí agora não, está todo mundo preocupado com isso, está todo mundo preocupado com a liberdade religiosa. Mas a grande questão é a questão da proclamação, né? É o Lutero que dizia, só deixa a gente pregar, deixa só a gente pregar, deixa a gente proclamar. A gente não quer se meter na vida política, vida pública, porque o nosso negócio é a proclamação do reino. É claro, a gente proclama com a vida, né? E isso é muito amplo, né? A gente não pode... Mas é importante a gente deixar que o nosso papel, o papel da igreja, é o papel da proclamação. Proclamarmos a vitória do rei, proclamarmos a vinda do reino, não é mesmo? E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, se alguém proibir de falar, desculpa. É importante que a reação de Pedro e João, a imposição arbitrária, né, das autoridades, são autoridades. Não foi uma simples expressão de rebeldia. Eles não estavam sendo rebeldes. Eles não estavam tomados pelo espírito revolucionário. Não é nada disso. É o contrário. É o contrário. Eles só estavam enxergando a realidade por trás da realidade. Eles estavam enxergando a hierarquia, a ordem que está por trás da ordem humana. Não é mesmo? Então é importante. Jesus mandou eles proclamar, Jesus mandou eles irem aos confins da terra para proclamar. E Pedro falou, é o que eu vou fazer. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. A grande lição, o grande objetivo, a meta mais importante da nossa trilha aqui em Querigma é a gente entender isso, que você precisa falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus está agindo na sua vida por meio da proclamação.
A vitória de Jesus tem causado uma onda de transformações na sua vida. Você precisa falar sobre isso. Você precisa falar das coisas que você tem visto e ouvido. E você precisa ser corajoso, né? As pessoas querem te impedir de falar. Não, aqui você não vai falar. Aqui não pode. Não fala sobre isso. Não, mas espera aí. Não é que eu quero desobedecer. Não é que eu quero causar tumulto. Não é que eu quero prejudicar a sociedade de maneira nenhuma. Eu quero obedecer em tudo. Eu quero ser o melhor cidadão. Eu quero promover ordem. Mas olha, entre o seu ordenamento e a ordem do Senhor, eu vou pela ordem dele. Ele está acima. Na verdade, eu estou na ordem, né? Isso. Entende? A gente não pode deixar. A gente precisa proclamar. Não é mesmo? Então, essa é a essência do cristianismo. Falar do que Deus tem feito. Falar do que nós temos visto e ouvido. Nós somos testemunhas. Ser-me-eis testemunhas, né? Disse o nosso Senhor Jesus. A gente precisa falar do que nós temos visto, irmãos. E aqui no dia 11, a gente segue Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse momento aqui marca no Evangelho de Marcos o instante em que Jesus, então, ele começa o seu ministério, o começo do ministério de Jesus, por meio do anúncio, da proclamação do Evangelho, irmãos. O tempo chegou, o tempo foi completado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, por isso arrependam-se, por isso creiam. O reino de Deus está acessível, o reino de Deus está a um passo, por isso arrependam-se e creiam. Ou seja, reajam ao reino, reajam à realidade do reino. Essa meditação aqui do dia 11 também está muito especial, muito profunda. Jesus inaugurou o seu ministério, a sua missão, proclamando a chegada do reino de Deus e convidando todos a se arrependerem e crerem no Evangelho. E esse é o cerne do querigma, é o coração do querigma. O reino de Deus não está distante, irmãos. Então, essa coisa toda do reinado de Jesus, da entronização de Jesus, Jesus está no trono mais alto. Ele é o rei acima dos reis, ele é o Senhor que está acima de todos os outros senhores. A gente precisa proclamar isso. Todo o mundo hoje é um lugar diferente. A cidade que eu moro é um lugar diferente, porque Jesus está sentado no trono mais alto. Jesus é o soberano rei de toda a criação, irmãos. É disso que Jesus estava falando quando ele começou a proclamar. A primeira coisa que ele diz é isso: o reino está próximo. Então, a essência do querigma cristão, o cerne do querigma cristão, é a proximidade do reino. O reino está aqui. O reino não está distante no futuro. O reino não está distante em outro lugar celestial. O reino já é realidade. Por meio de Jesus, o Deus Criador, transcendente, abscôndito, se tornou o rei do mundo, o rei das nações, o rei das cidades, o rei das famílias, o rei da vida, irmãos, da vida real, da vida diária, da vida cotidiana, o rei das culturas. Jesus se tornou agora o rei de direito. Ele venceu para ser o rei soberano de tudo e todos. O reino está próximo, o reino não está distante. O Evangelho de Marcos, então, relata que Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, chegou o tempo, o reino veio. Por isso, arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Essa é a forma de reagir à vinda do reino. No relato de Mateus, o Evangelho de Mateus, o outro Evangelho, a fórmula repetida usada é bem conhecida também: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, irmãos, o que você proclama tem a ver com a realidade do reino de Deus ao seu redor, na sua vida. Jesus conquistou isso. Isso é o que Jesus conquistou por meio da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Hoje ele está ao lado do Pai, intercedendo por você, por nós. Tem a ver com a nossa realidade diária, irmãos. Arrependei-vos, então, porque está próximo o reino. Essa convocação significa
que devemos reconsiderar o modo como temos levado a vida. Entende? Muda tudo, a forma como você tem conduzido a sua vida, como você tem levado a sua vida, à luz do fato de que agora, na presença de Deus, nós temos a opção de viver dentro da área do alcance imediato dos eternos desígnios de Deus e de inserir a nossa vida na vida dele. Que bonito isso, né? Seguir Jesus não é o mesmo que tornar-se membro de uma igreja somente, ou assumir uma postura religiosa somente. Seguir Jesus é sujeitar-se às suas reivindicações e, por meio da obediência que vem pela fé, adentrar o reino celestial. Então, lembra, Jesus falou que a gente entra no reino com muito esforço. A gente adentra o reino, a gente fala tanto de graça que a gente acaba confundindo. Graça não é o contrário de esforço. A questão é o mérito. A questão é que a gente nunca vai merecer. É o mérito de Jesus. Agora, cabe a mim e a você nos esforçarmos muito para que a realidade de Jesus passe a ser a nossa. Determine o rumo da nossa vida. É a realidade do reino de Deus. Então a gente precisa se esforçar muito para nos arrependermos todos os dias. Nós precisamos nos esforçar muito para crer. Para crer, irmãos, é o esforço da fé, a obediência que vem pela fé, é o que Paulo fala lá em Romanos. Isso explica. É necessário muito esforço para a gente entrar no reino todos os dias. A gente acorda e todos os dias a gente precisa entrar no reino, por meio da fé, sempre com arrependimento, sempre com o coração voltado em arrependimento ao Senhor. Seguir Jesus, então, é esse desafio de entrar no reino todos os dias, irmãos, na vida diária, na nossa realidade caótica, né? Como Dallas Willard afirma na Conspiração Divina, né? Esse livro tão importante que a gente cita tanto, o reino ou o governo de Deus é o alcance da sua vontade eficiente, é a esfera na qual o que Ele quer que seja feito é feito de fato, onde a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Isso significa que o reino é muito real, né? Não tem a ver com o futuro no céu, na eternidade, não. O reino é real todos os dias. Esse é o nosso desafio diário, é o grande desafio diário da vida cristã. Sermos transportados, né? Essa linguagem do Novo Testamento, a gente vai ver lá no Evangelho de João, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 13, Colossenses 4, 1. Tem a ver com a realidade do reino, tem a ver com a proximidade do reino aqui na vida vivida diariamente. Tem a ver com entrar no reino agora, sabe? Entra agora no reino. Tem a ver com estarmos agora no reino de Deus, nesse domínio da vontade, onde a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Significa a gente se apropriar da oração do nosso Senhor Jesus, que a vontade dele seja feita na nossa vida como no céu. O reino é mais real, irmãos, e está mais presente nas nossas vidas que qualquer outra instituição humana. É mais presente que o Estado, é mais presente que o mercado, é mais presente que o ambiente ou a instituição familiar. O reino está presente. A gente precisa enxergar isso. Isso é o cerne da proclamação, o cerne do querigma. Hoje você precisa reagir ao reino. Esse é o ponto. O reino vem, o reino de Deus está presente. Por isso hoje não tem nada mais importante para você fazer do que se arrepender e crer. Arrependa-se e creia. Reaja ao reino. O reino está aqui. Está aqui. Aleluia. Aí no dia 12, irmãos, a gente vai caminhando. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aqui no dia 12 a gente vai falar um pouco da natureza do reino. Vai refletir um pouco sobre a natureza desse reino. Ele não acontece, né? Jesus explica isso aqui para Pilatos e para as autoridades. Ele queria que o rei Herodes e todas as autoridades judaicas e até mesmo a autoridade romana, Pilatos, eles soubessem. Ele era sim o rei dos reis, mas é um reino diferente. É um reino que acontece de uma maneira diferente. Não é um reino como os reinos humanos, que são conquistados por meio da força, da violência. Todos os reinos humanos são assim, conquistados por imposição. Reinos que se impõem para controlar a vida das pessoas. O reino de Deus não é assim, Jesus falou. É um outro tipo de reino. Ele nasce de uma outra forma. Ele surge de uma outra forma. Ele cresce, ele floresce de uma outra forma. É um reino celeste, é um reino diferente.
se fosse um reino igual ao de vocês, os meus discípulos iam pegar a espada e eles iam guerrear. Mas não é assim que o meu reino vai florescer. Não é assim que o meu reino vai se impor. Não é assim que eu vou me tornar o rei de todos os reis. Não é assim que eu vou ser colocado no trono mais elevado. Meu reino não floresce assim. Meu reino não é desse mundo. Entende? É isso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre a natureza do reino. Então aqui no dia 12, a gente pensa sobre a natureza do reino. E aí, claro, fala sobre a natureza da nossa proclamação. É muito mais do que essas palavras. Significa a gente viver de maneira que reflita esses valores eternos, Nós somos embaixadores de Cristo, chamados a representar o seu reino neste mundo. Isso significa viver de uma maneira que demonstre essa nova realidade que é eterna, irmãos. Jesus venceu César. Isso aconteceu na história. A figura de Constantino de joelhos, colocando o Império Romano de joelhos. Por mais que as pessoas queiram fazer a leitura com base apenas nas categorias sociais, a verdade, irmãos, é que Jesus venceu César. E estava lá o Império todo de joelhos, rendido a Jesus. Jesus não precisou levantar uma espada. Não precisou. Cumpriu-se. O meu reino vem de outra forma. O meu reino floresce de outra forma. Aí Paulo vai dizer, Deus apostou tudo na proclamação. A proclamação da vitória de Jesus e da vinda do reino. Vocês precisam reagir ao reino. Arrependam-se e creiam. Está tudo ligado, entende? Isso é maravilhoso. Então a gente precisa refletir, irmãos, sobre isso. Refletirmos sobre como a gente pode viver de acordo com os valores do rei. Tem a ver com arrependimento e tem a ver com posicionamento de fé. Tem a ver com a obediência que vem pela fé, né? Jesus explica isso. Ele explica que a gente só demonstra que ama Jesus por meio da obediência. É na prática que a gente demonstra o nosso amor, a nossa devoção, a nossa lealdade ao Evangelho. É por meio da obediência. Então, é claro, percebermos a realidade do reino, nos arrependermos e obedecermos por meio da fé. Aí a gente vai para o dia 13, a questão da divindade de Jesus. Aqui é um trecho do N.T. Wright, né? E o N.T. Wright, esse sermão também é importante. Para essa segunda semana, é o autor importante, né, que a gente se baseou para fazer toda essa semana. O N.T. Wright, ele escreve aquele grande livro, Como Deus se tornou rei, é isso, né? Como Deus se tornou rei do mundo. E aqui também, surpreendido pelas Escrituras, ele fala sobre isso. A questão da divindade de Jesus nos Evangelhos é que nele, e assim como ele, o Deus vivo está se tornando rei. Isso é tão bonito. E a questão da humanidade de Jesus é que nele, e assim como ele, os seres humanos estão, por fim, assumindo a sua vocação, a vocação que Deus lhes deu para serem o sacerdócio real. Olha só como tudo se encaixa aqui, por meio do qual ele leva a sua sábia ordem de redenção ao jardim. E sim, são as boas novas da salvação. Então, por meio da divindade de Jesus, Deus estava se tornando o rei do mundo, e por meio da humanidade de Jesus, a humanidade estava finalmente se tornando o sacerdócio real, sacerdócio do rei. Sabe, o projeto lá do jardim foi retomado, agora de uma forma gloriosa, porque o Deus eterno, Criador, o Logos, que deu início ao movimento de toda a realidade, Ele próprio se tornou um de nós, irmãos, cheio de graça, cheio de verdade. Por meio da divindade de Jesus, Deus se tornou o rei do mundo, o rei de fato, o rei de direito. Deus hoje é o rei do mundo por causa de Jesus. E eu e você, em Cristo, somos, como humanidade, somos sacerdócio real, somos povo adquirido, somos nação santa por causa de Jesus. E, queridos amados irmãos, a boa notícia são as boas novas da salvação. Isso é muito bonito, né? E aí a gente vai para o dia 14, quando Jesus nos exorta a orar. É o trecho do Dallas Willard, A Conspiração Divina, também outro livro importante aqui para a nossa segunda semana. Quando Jesus nos exorta a orar, venha o teu reino, ele não quer dizer que devamos orar para que ele venha a existir, entende? Venha, Senhor, o teu reino. Não significa dizer
que ele seja materializado como se ele não existisse. Antes oramos para que ele assuma o controle de todas as posições das ordens pessoal, social e política, das quais hoje ele está excluído. Para que Deus assuma a posição dessas ordens das quais hoje ele está excluído. Deus está excluído, as pessoas vivem por si mesmas. Cada uma vive pelo seu próprio reino. São os reinos que estão em conflito com o reino de Deus. Então, quando a gente clama que o reino venha, a gente está clamando para que a vontade de Deus seja feita, que o domínio de Deus seja estabelecido nos planos pessoal. Mas Jesus foi excluído do plano social também, não tá? Da esfera social. Deus foi excluído. As pessoas estão desesperadas para excluir Deus da esfera social. Da esfera política nem se fala, não é mesmo, irmãos? Então, a gente precisa clamar para que o reino venha, para que o reino assuma todos esses espaços, irmãos. Esses espaços dos quais o reino está excluído. Assim na terra como no céu, então, que seja feita a vontade do Senhor. Então, com essa oração, nós invocamos o reino, assim como na fé, nós o colocamos em prática. Por meio da fé, a gente pratica o reino. Agora, por meio dessa oração, a gente invoca. A gente tem que invocar o reino todos os dias, para que ele desça ao mundo real do nosso cotidiano, no seu domínio soberano. Deus nos criou e deu a cada um de nós um território da vontade. Eu acho muito explicativo isso. No seu domínio soberano, Deus nos criou e deu a cada um de nós um território da vontade, como Ele mesmo tem. Imagina só, Deus concedeu a cada um de nós, a mim, a você, esse território da vontade. Esse alcance da vontade parte da nossa mente e do nosso corpo e se estende para fora, até um ponto não totalmente pré-determinado, mas aberto à medida da nossa fé. A sua intenção para nós é que aprendamos a entrelaçar o nosso reino com o reino dos outros, não é mesmo? Amai-vos uns aos outros. Mas nós só podemos amar como devemos, tendo como meta primordial a integração do nosso reino ao governo de Deus. Então essa coisa da realidade, de compartilhar o reino com os vizinhos, só vai ser possível na medida em que a gente se sujeita ao reino de Deus. E é por isso que o amor ao próximo é o segundo mandamento e não o primeiro. E também é por isso que nós somos exortados a buscar primeiro o reino e o governo de Deus. Então hoje é dia de entrelaçar o reino com os reinos que exercem alguma influência em sua vida. Hoje é dia de lançar as coroas aos pés do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Hoje é dia de sujeitar a sua vontade. Hoje é dia de dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Olha só, a gente fez aqui, né, um passeio aqui pelos 7 dias dessa semana, do dia 8 até o dia 14. E eu queria fechar esse momento aqui com você. A gente consegue enxergar, né, esse fio que liga cada uma dessas reflexões, imaginando para onde a gente está caminhando. Né? No final, eu e você de joelhos, esse é o propósito. Nós juntos de joelhos, totalmente rendidos ao senhorio de Jesus, totalmente rendidos à grandeza, à majestade do Rei dos Reis, completamente envolvidos com a dinâmica e com a realidade do reino, o reino glorioso do nosso Deus, que está próximo, que está entre nós, que está em nós. Jesus disse tudo isso, não é mesmo? Esse reino que já é realidade, já é uma realidade concreta, na medida em que nós obedecemos por meio da fé e tornamos real cada reivindicação. Jesus reivindicou. É por isso que Jesus é diferente de todos os outros. Todas as outras propostas religiosas, todos os outros líderes religiosos. Jesus não veio para ensinar: faça isso e aí você vai ser bem sucedido. Jesus veio para vencer. Jesus veio para vencer. Aleluia. Entende? Então essa é a grande lição dessa semana. A gente termina rendidos, totalmente rendidos, de joelhos. E na medida em que a gente se ajoelha diante do reino, a gente começa a proclamar em alto e bom som: o mundo hoje é diferente, a vida hoje é diferente, porque Jesus venceu. Aquilo que Jesus realizou foi algo tão importante que determinou a grande transformação, não é mesmo? Isso faz sentido para você? Então eu queria convidar você a fazer essa oração comigo aqui, a gente orar junto, a gente se colocar de joelhos. O reino vem, então o reino veio, o reino está próximo, o reino está entre nós, o reino está em nós. Então vamos nos arrepender, irmãos, de toda insubmissão, toda altivez,
A gente se apropria das coisas, a gente diz que é tudo nosso. Essa área da nossa vontade, do nosso reino. Hoje é dia de nos submetermos. Hoje é dia da gente se curvar. Hoje é dia da gente reconhecer a grandeza do reino. Hoje é dia de arrependimento. E hoje é dia de crermos. Hoje é dia de fé. Essa fé que surge por meio da proclamação da vitória de Jesus. Não é mesmo? Amém, irmãos? Aleluia. As canções dessa semana também, como elas são importantes, elas têm ajudado cada dia. A gente consegue colocar aqui às vezes um trechinho, né, da canção, e como faz sentido. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho se dobrará ao ouvir o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu santo nome. Amém? Aleluia. Olha só aí, aqui no dia 12, né, nós temos a canção do Paulo César Baruch, mas que é aquela antiga canção do Logos, né? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver e posso contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória. A gente fica se perguntando, né? Por que os anjos cantam? Por que será que os anjos ficam repetindo santo, santo, santo? Por que será que os anjos ficam repetindo? É porque eles contemplam. Imagina só, assim que a gente termina, falando da glória de Jesus, refulgente glória de Jesus. Eu que era cego, agora eu posso ver e contemplar. E é por isso que eu preciso cantar. Eu preciso cantar acerca da glória do Senhor. É por isso que nós precisamos proclamar, não é mesmo? É por isso que a gente vai seguir proclamando. Vamos encher esse mundo, irmãos, esse século 21. Vamos encher esse mundo com a proclamação do Evangelho de Jesus. Deus quis que fosse assim. Ele se agradou de fazer assim, de salvar o mundo, salvar aqueles que creem por meio da pregação do Evangelho, por meio do querigma. Vamos proclamar, irmãos, vamos proclamar. Louvado seja Deus. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Tua palavra, Senhor, encontrou espaço nos nossos corações. Essa terra, Senhor, tão mexida, que já foi tão dominada por espinhos. Essa terra, Senhor, que já foi tão dura, mas hoje, Senhor, tão sedenta. Somos tão sedentos, somos tão carentes de Ti. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti. Por isso nós não conseguimos conter. Por isso nós lançamos as nossas coroas diante do Senhor, o nosso reino, as nossas conquistas, tudo, Senhor, aqui, na medida em que reconhecemos a Tua grandeza, na medida em que reconhecemos o Teu poder, na medida em que reconhecemos o Teu senhorio, Senhor, sobre tudo e sobre nós. Nós nos rendemos, nós nos curvamos, nós lançamos as nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei dos Reis. Nós não conseguimos reter nada, Senhor, nada, Senhor. Tudo é Teu. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Junto com os anjos queremos cantar em uma só voz. Tu és o Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, Deus. Louvado seja, Senhor, o Teu nome. Essa é a nossa oração hoje. Eu clamo por cada um dos irmãos que estão envolvidos, Pai, nessa grande aventura, Senhor, que leva à obediência por meio da fé. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde nesse propósito e que o Senhor conclua a Tua obra gloriosa em cada um, Senhor. Para que assim o Seu nome seja cada vez mais honrado, para que assim o Seu nome seja cada vez mais glorificado, Senhor. Esse nome glorioso, e é nesse nome glorioso que nós oramos, tão gratos, ó Deus. Amém, Senhor. Pai, no nome do Filho e pelo poder do Espírito Santo oramos. Amém, ó Deus.